Olá, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Tá tudo certo? Respondam no comentário, nos comentários para mim, por favor, se vocês estão me vendo, me ouvindo. Estão me vendo, me ouvindo? Sim? Olá. Então tá, eu decidi hoje falar um pouquinho sobre alimentação, em virtude de todas essas notícias, né, que a gente recebeu essa semana, que são notícias relacionadas diretamente à alimentação. Então eu quero falar sobre a alimentação em vários aspectos, em todos os aspectos que ela engloba. A gente às vezes minimiza ou subestima o tamanho da importância da alimentação, né? E a alimentação, na verdade, ela tem um papel gigantesco na nossa vida. Mas antes de começar, eu queria citar aqui uma frase que é bem conhecida e que retrata um pouco disso que a gente vai conversar. Hipócrates, ele foi o pai da medicina ocidental. Viveu aproximadamente 500 anos antes de Cristo. Ele tinha uma frase que dizia assim: que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Então, se a gente for levar em consideração a alimentação na questão física, né, o que ela impacta no nosso organismo, a alimentação ela é essencial para a nossa sobrevivência, é ela que nos traz todos os nutrientes que nós precisamos, que o nosso organismo precisa para que ele possa funcionar, né, de todas as formas possíveis. E é na alimentação que a gente encontra, então, grande parte, né, não só na alimentação, porque também tem a questão do oxigênio e da água, mas é na alimentação que a gente encontra grande parte dos subsídios que a gente precisa para fazer o nosso organismo funcionar, para a gente sobreviver, enfim, para que a gente consiga viver e produzir. Então, pessoal, essa semana a gente recebeu algumas notícias que vão de encontro com esse nosso direito básico, que é o direito da alimentação, e que tem impacto principalmente nas pessoas mais pobres, né? Então, a gente teve aí a questão do aumento do preço do arroz, que foi ocasionado pela questão do dólar, né? A gente tem também essa questão dos incêndios que estão acontecendo, que também são relacionados à alimentação. E a gente também tem essa questão que a gente voltou para o mapa da fome, né? Também relacionada à nossa alimentação, a alimentação como um todo. E a última notícia que a gente recebeu há 2 dias atrás é em relação ao ataque ao nosso guia alimentar, que a indústria alimentícia vem querendo modificar por conta do uso do termo ultraprocessados. Bom, então eu vou começar falando um pouquinho sobre cada um. Primeiro que alimento, segundo a medicina ayurvédica, tudo que entra no nosso organismo através dos nossos 5 sentidos é alimento. Então a gente se alimenta através dos olhos, se alimenta através do ouvido, se alimenta através do olfato, do paladar e do tato. Então é por isso que é muito importante a gente imaginar que o nosso corpo realmente é um templo. Então tudo que a gente coloca dentro do nosso corpo, através dos nossos 5 sentidos, vai impactar o nosso organismo de alguma forma. Por isso a importância de sempre escolher produtos de melhor qualidade, né? E não só na questão do alimento que a gente ingere, mas também as coisas que a gente assiste, que a gente vê, que a gente lê, as músicas que a gente ouve, as conversas que a gente ouve, os assuntos que a gente fala, né? As fofocas, enfim.
os aromas que a gente sente, as texturas que a gente pega, tudo isso influencia na nutrição do nosso organismo, né? A medicina ayurvédica é uma medicina que tem mais de 4.000 anos de existência, né? Bem antes de Cristo, e é bem mais antiga do que a medicina moderna. A medicina moderna tem 300 anos, mais ou menos. Então, é uma medicina que preza pela visão mais holística e integral do corpo. Então, é uma medicina que contempla todas as áreas da nossa vida, do nosso organismo como um todo, né? A parte psicológica, a parte social, enfim. É uma medicina bem mais complexa e bem mais completa do que a medicina moderna. Ela vê o ser humano realmente de uma forma holística e integral, né? Então, essa medicina, ela diz isso, que tudo que entra nos nossos 5 sentidos entra como alimento. Mas hoje eu escolhi falar especialmente da parte do alimento que a gente ingere mesmo, tá? Não vou falar das outras coisas porque senão fica muito longo. Então, desse alimento que a gente ingere, a gente sempre tem que pensar que existe aí uma visão, né, da questão da medicina que eu estava falando para vocês, da salutogênese e da patogênese. A patogênese, ela sempre visa olhar mais para a questão daquilo que agride o nosso organismo, causando doença. E a salutogênese, que é um termo mais novo, acho que de 1979, ele fala tudo aquilo que entra no nosso organismo para trazer saúde, né? Então, é uma visão diferenciada. Então, é muito importante a gente ter essa consciência para que a gente possa, sempre que a gente for ingerir um alimento, imaginar se aquilo vai trazer a saúde ou se aquilo vai trazer a doença. Se eu estou falando de salutogênese ou de patogênese, né? Então, olha só o tamanho da importância de você, na hora de se alimentar, ter essa consciência, né? Que aquilo que você está colocando dentro do seu organismo tanto pode te trazer saúde, como pode te trazer doença. E aí a gente entra na questão do nosso guia alimentar. O guia alimentar brasileiro, ele é um guia muito bem escrito, ele é um guia bem completo, que inclusive foi considerado modelo para alguns países. E, na verdade, nós que somos veganos não concordamos 100% com ele, porque lá ele fala sobre a ingestão de produtos de origem animal. Ele não incentiva, né? Ele deixa claro que esses produtos são os produtos que mais denigrem o nosso meio ambiente, enfim, devastam o nosso meio ambiente, eles deixam isso bem claro, mas eles colocam como opção, né? Então, não é assim perfeito para a gente, mas também não é um guia ruim, porque em hipótese alguma ele esconde os malefícios que uma dieta rica em produtos de origem animal traz. Então, ele deixa bem claro que deve ser em quantidades menores, que deve prevalecer o consumo de proteína vegetal. Então, se você lê o guia, ele tem 158 páginas. Ele é um guia muito bem escrito, ele é um guia bem completo, ele é um guia, assim, modelo mesmo, se você for ver. Tirando essa parte dos animais, que nós veganos não concordamos, né? Mas o restante é muito bem, ele explica quais são os alimentos, ele classificou os alimentos na ordem de natural, de processado, ultraprocessado. E aí que entra a questão do ataque ao guia, né? Então, há alguns dias atrás, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, começou a falar que recebeu reivindicações de empresas que é para modificar esse termo ultraprocessado, que isso confunde a população. Porém, quando você entra lá no guia, você consegue ler todas as definições. O guia deixa muito claro o que é um produto in natura, ele não só explica, como ele dá exemplos de produtos in natura. O que é um produto processado dá exemplos, e o que é um produto ultraprocessado e também dá exemplos. Mas ela justifica que fica muito complexo para as pessoas entenderem. Na verdade, a gente sabe que isso é uma pressão das indústrias para que esses termos sejam modificados e que as pessoas sejam enganadas, né? Se for falar o português claro, e quanto ao consumo desses produtos, que todos nós sabemos que produtos ultraprocessados não são saudáveis, não trazem os nutrientes que a gente precisa,
Muitas vezes são produtos que vêm empacotados, né? Quase a maioria dos produtos empacotados, que tem mais de 5 ingredientes, são produtos ultraprocessados. E são produtos que, além de não trazer os nossos nutrientes, eles podem aumentar o risco da gente ter doenças, né? Doenças cardiovasculares, porque eles são ricos em açúcares, em sódio, em muitas outras substâncias que não são naturais e nem saudáveis. E, além de tudo isso, eles vêm embalados, geralmente em embalagens que não são sustentáveis e que poluem o nosso meio ambiente, né? Então, tem toda essa questão envolvida nos produtos ultraprocessados, que realmente, você pegar um produto in natura, uma fruta, um legume, uma verdura, com certeza aquilo vai te trazer muito mais nutrientes para o seu organismo. Além disso, não vem embalado em embalagens que, às vezes, nem recicláveis são, né? Só para fazer um adendo, eu vi um vídeo essa semana de um gato que estava morrendo asfixiado com um pacotinho de alguma coisa que ele enfiou a cabeça para comer, um pacotinho desses de salgadinho, e aquilo ficou preso na cabeça dele. Aí uma pessoa filmou ela tirando o pacotinho do gato, ele já estava ofegante já. Então, veja, a importância que a alimentação tem para tudo na nossa vida, né? Um pacotinho que a gente joga numa lixeira, muitos animais também, muitos cachorros, o pessoal fala que é para amassar as latas, né? Lata de ervilha, de milho, qualquer lata que você consome, porque os animais enfiam o focinho com fome, né? Enfiam o focinho ali para comer e se machucam. Então, o alimento in natura, sem dúvida, é melhor em todas essas questões, né? Na questão da embalagem, na questão dos nutrientes, na questão da produção, né? Então, tudo isso faz a diferença na hora de escolher o seu alimento, né? E, infelizmente, a gente está sofrendo esse ataque ao nosso guia alimentar, por conta das indústrias alimentícias, né? Então, a gente precisa ficar muito atento, reivindicar, a gente precisa também defender o guia, porque eu estava aqui pensando, né? Vamos melhorar o guia, tentar forçar ainda mais para que as pessoas entendam o quanto os produtos de origem animal causam problemas à nossa saúde. Eu pensando em evoluir. E aí veio essa notícia essa semana que quer regredir ainda mais, que quer fazer que os produtos ultraprocessados fiquem de forma, vamos dizer assim, encoberto no nosso guia, né? Então não podemos deixar. Aí a outra questão que eu gostaria de falar é que, para contrapor essa notícia ruim, é que a pandemia, ela trouxe um aumento de alimentação saudável na vida das pessoas. Essa questão das pessoas estarem isoladas, de estarem mais tempo em casa, trabalhando em casa, algumas pessoas, fez com que muitas pessoas começassem a cozinhar, né? Cozinhar em casa, preparar o seu próprio alimento. E uma pesquisa da USP constatou que as pessoas têm consumido mais produtos in natura e feito uma alimentação mais saudável por conta da pandemia. Então, como algumas pessoas dizem, a pandemia veio sim para nos ensinar algumas coisas, nos trazer novos hábitos, novos costumes, né? Uma rotina diferenciada, onde a gente pode se alimentar de uma forma mais nutritiva, com mais qualidade, né? Bom, e aí a outra notícia que eu queria falar em relação ao mapa da fome, infelizmente, hoje a gente está no pior índice em 15 anos, são mais de 10 milhões de brasileiros no mapa da fome, que tem alguma insegurança alimentar. Então, o que é uma insegurança alimentar? É quando a pessoa não sabe se ela vai ter dinheiro para comer no dia seguinte. Então, existem 3 níveis, né? Tem a pessoa que não tem realmente o que comer, tem a pessoa que tem o que comer hoje, mas não sabe se vai ter o que comer amanhã, né? Então, são níveis de insegurança alimentar que eles trabalham, né, para classificar. E hoje a gente tem 820 milhões de pessoas que passam fome no mundo, tá? 10 milhões estão no Brasil. Dessas 10 milhões que estão no Brasil, a maioria está na área rural, né? Não está na área urbana. Eles têm mais dificuldade para conseguir
suprir a fome com outros tipos de alimento, né? Aí entram os ultraprocessados, que geralmente custam muito barato. Você encontra pacotinho de bolacha recheada por R$ 1 no supermercado, né? Então, muitas vezes as pessoas não passam fome, mas não tem segurança alimentar, não tem nutrição, né? Porque com R$ 1 você compra um pacote de bolacha recheada e você tira a sua fome, mas você não está nutrido, né? Tem essa questão também. E desses 10 milhões de pessoas que hoje estão no mapa da fome no nosso país, metade deles está no Nordeste, né? Então isso é muito importante, a gente ter consciência de que o que a gente vive aqui no Sul e no Sudeste não é igual no Norte e no Nordeste, tá? É totalmente diferente a realidade. Então a gente nunca pode julgar que o que a gente está fazendo, vivendo, vendo aqui na nossa região é a maioria, é a maior realidade, ou é a base de tudo, enfim, é a normalidade. Não é, né? Então a gente tem que pensar que a gente tem metade do Brasil que tem uma condição de vida completamente diferente da nossa, né? E é lá que está a maior parte das pessoas que passam fome, 50%, tá? E das famílias que passam fome, metade delas são famílias chefiadas por mulheres, né? Então são famílias que são de mães solteiras, né? Mães que não têm, que têm que sustentar elas e os próprios filhos sozinhas, tá? Então esse é o pior índice que a gente tem em 15 anos, pior índice em 15 anos, né? Isso é bem triste. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem esse número de pessoas passando fome no mundo, são 820 milhões, a gente tem 830 milhões de obesos no mundo. Então, se a gente for agora parar para pensar, o que a gente está vendo? A gente está vendo que existe um extremo de pessoas que não tem nada para comer e um extremo de pessoas que comem demais. Não existe um equilíbrio, né? Então, olha o tamanho do problema que a gente tem no nosso planeta, né? Hoje a gente está com quase 8 bilhões, não são mais 7, são quase 8 bilhões de habitantes no planeta. E aí a gente tem esses 820 bilhões que não tem nada para comer e 830 milhões que comem demais e estão obesos, né? Aí a gente entra na questão psicológica da alimentação, né? A gente tem uma cultura de que a alimentação é considerada como se ela fosse prêmio, né? Então, assim, fica quietinho na hora de tomar a vacina que eu te dou um pirulito. Se você comer tudo, eu te dou um chocolate. Depois que a gente terminar esse relatório, nós vamos comemorar num restaurante, eu quero comer até morrer. Então, a gente sempre usa o alimento como uma compensação, como um prêmio por algo que a gente fez e conquistou. E essa cultura, ela incentiva a compulsão alimentar, incentiva o aumento do número das doenças, né? E incentiva também essa questão que a gente estava falando do desequilíbrio alimentar, né? De comer demais, da obesidade, enfim. Então, é muito importante a gente pensar na alimentação dessa forma psicológica mesmo. O que é o alimento para mim, né? O alimento para mim, ele vem para me nutrir ou ele está matando alguma fome emocional que eu tenho, né? Alguma carência emocional? Ou ele vem para suprir alguma outra necessidade, ou descontar algum estresse. Então, existem várias maneiras que as pessoas usam o alimento para satisfazer, na verdade, necessidades que não são de fome, que não são fisiológicas, que não são nutricionais. São necessidades psicológicas, né? E aí a gente entra numa lista de distúrbios alimentares que são causados, né, pela parte psicológica, como bulimia, anorexia e a compulsão alimentar. A compulsão alimentar ela é muito comum na nossa vida, porque durante séculos e séculos o ser humano passou muita fome, né?
O ser humano, ele, antes de existir a agricultura, as pessoas não comiam todos os dias, né? Não era todos os dias que eles conseguiam caçar ou coletar alguma coisa. Eles eram nômades, então eles viviam num período, num lugar, até extrair tudo que tinha ali. Depois que acabava toda a comida que tinha naquele lugar, eles mudavam de lugar, né? Então isso foram por muito tempo, muitas décadas, séculos, até eles inventarem a agricultura, que foi uma das maiores mudanças que existem na humanidade, né? Uma das maiores criações que o ser humano já fez foi a agricultura. E aí, com a agricultura, eles começaram a ter um pouco mais de segurança alimentar, né? Puderam ter um pouco mais de controle sobre o que vai ter, o que não vai ter para comer, né? E aí começou a sobrar mais tempo para poder trabalhar em outras coisas, porque antes o ser humano vivia simplesmente para caçar, coletar e satisfazer as necessidades físicas. Era isso que ele fazia. Então ele gastava boa parte do dia atrás de alimento, né? E aí, conforme foi acontecendo as mudanças, né, a criação da agricultura, depois a Revolução Industrial, que daí começou a produzir alimento em larga escala e aí começou a sobrar alimento, aí a gente começou a comer demais, né? Essa questão dos nossos antepassados ficou gravada no nosso cérebro, dessa questão de passar necessidade, de passar fome. E aí a gente quer se alimentar mais do que o necessário. Né? E aí é onde a gente tem esses 830 milhões de obesos hoje no país. A gente tem a maior causa de morte no mundo, são as doenças cardiovasculares, que são causadas pela alimentação, né? Em geral, pelos produtos de origem animal. Então a gente antes morria porque não conseguia caçar ou coletar todos os dias alimento. E hoje a gente está literalmente nos matando pelos alimentos que a gente ingere em quantidades que são muito além do que o necessário que o nosso organismo precisa, né? E muitas vezes em alimentos que não são os que trazem os nutrientes que a gente precisa, né? Então é muito importante equilibrar essa questão, escolher bem os alimentos que você come, tanto na questão da quantidade quanto na questão da qualidade, né? Para que a gente possa ter essa nutrição de forma mais equilibrada. E se você notar que você tem algum problema com distúrbios alimentares, anorexia, bulimia, compulsão alimentar, a ansiedade faz a gente se alimentar demais, né? Coloca alimento para dentro, é um excesso de ausência, na verdade, né? Falta de presença. E aí, inclusive, hoje existe uma técnica que se chama Mindfulness Eating, que é você treinar, durante a sua alimentação, você treinar a sua mente para que você esteja 100% presente enquanto você come, né? Então, o Mindfulness Eating, ele faz você pensar naquilo que você está comendo. Então, tem alguns áudios, se vocês quiserem jogar no Google ou no YouTube, vocês vão ver. Você coloca o áudio e ela fala, agora sente o sabor desse alimento. Qual é a textura? É mais doce, é mais amargo? O que ele te lembra? Então ela faz todo um treinamento para que você fique 100% concentrado naquilo que você está comendo. Quanto mais concentração você coloca no alimento que você está comendo, mais saciedade você tem, menos você come, né? A medicina ayurvédica diz que a gente tem que, na hora da alimentação, a gente tem que pensar que o estômago ele tem que ter dividir o estômago em 3. Um pedaço de sólido, um pedaço de líquido e um pedaço de ar, ou seja, um pedaço vazio, para poder fazer a digestão, né? E quanto é esse 1/3 de cada que eu preciso? Você pega as suas 2 mãos e fecha. É tudo isso que você pode comer. Mais que isso, você está sobrecarregando o seu organismo, né? Então, muitas pessoas vão aí em restaurantes, churrascarias, em festas e saem passando mal de tanto que comeram. Você sobrecarrega o seu organismo, né? E isso não é bom. Então, é muito importante pensar nessa questão também, né? De sempre dividir em 3. Pensa no estômago, o tamanho da sua mão,
E aí lá você coloca um terço de alimento, um terço de água e um terço de ar, para que a digestão consiga fazer. E outra questão que é super importante, que tem a ver com o psicológico, que a medicina ayurvédica fala, é que de nada adianta você se alimentar de alimentos que são riquíssimos em nutrientes, alimentos in natura, né? Como as verduras, as frutas, os legumes, os grãos, se na hora da refeição você briga, você grita, você tem pressa, você está estressado com alguém, né? Então, de nada adianta, porque o ácido que é liberado no estômago durante a refeição, ele vai impedir com que esses nutrientes sejam absorvidos pelo seu organismo, né? E a medicina chinesa também fala isso, né? Que o intestino é o nosso segundo cérebro. Então é muito importante cuidar para que você, durante as refeições, para que você esteja num momento de equilíbrio, de harmonia, para que você possa fazer a digestão de maneira saudável, né? E esses nutrientes possam realmente ser absorvidos pelo seu organismo. Bom, e a alimentação, quando você se concentra, quando você consegue ter controle sobre a sua própria alimentação, você tem mais autonomia, né? Você tem mais autoestima, você consegue, na verdade, ter um autoconhecimento maior. Então, isso te empodera, te dá mais poder para você poder fazer suas escolhas. Então, quando você escolhe os seus alimentos e diz, isso eu vou comer, isso eu não vou comer mais, você, na verdade, está agindo com a razão. E agir com a razão é a forma mais equilibrada, né, para que a gente consiga trazer mais benefícios, né, para a nossa vida. Porque quando a gente age com a emoção, muitas vezes a gente faz escolhas erradas, né, e depois se arrepende, né? Então é muito importante colocar a razão no momento da alimentação, colocar a consciência, toda a sua atenção nesse momento, né, para que você possa escolher os alimentos certos e a quantidade certa e assim não vir a se arrepender depois, tá? Uma outra questão que é importante, que eu quero falar sobre alimentação, vem da questão ambiental. Então, 75% das áreas aráveis são gastas para pecuária. Só que desses 75% de espaço com o gado que a gente usa, ele vai trazer para a gente só 12% das calorias que a gente precisa ingerir. Então, a gente usa uma área muito grande, né, para cultivar, para criar o gado, que vai trazer, na verdade, uma quantidade muito pequena de calorias. Então, isso favorece também aquela questão que a gente estava falando antes da fome mundial, né? Se a gente pudesse usar esse espaço para cultivar produtos vegetais, a gente conseguiria muito mais calorias em muito menos espaço, né? E isso aumentaria a produção que a gente tem de alimentos no mundo e diminuiria, consequentemente, a fome que a gente tem hoje no nosso planeta. Uma outra questão que é importantíssima relacionada a essa questão ambiental é que, veja, foi feito um relatório, né? E para cada 1 milhão de receita que o gado, que a agropecuária traz para o seu bolso, é calculado que 22 milhões são perdidos no nosso país em danos ambientais. Então veja, para que o agronegócio lucre, receba R$1 milhão, a gente perde aproximadamente 22 milhões em danos ambientais. Então é uma conta que realmente não fecha. Por que que eu sempre bato nessa tecla de que a gente não pode acreditar nessa história de que a gente depende do agronegócio para sobreviver, para ser um país próspero, para ser um país produtivo, por conta desse cálculo? Então você veja,
com os subsídios que o governo oferece para as indústrias agropecuárias, com todos os danos ambientais que ele causa, por mais que ele tenha inclusive esse mês ele bateu o recorde, foi esse mês que ele bateu o recorde em exportação. Sim, foi esse mês, bateu o recorde em exportação de gado, mas em compensação estamos vendo aí todos os danos ambientais que são causados para que este recorde seja batido, né? E é um alimento que, na verdade, vai chegar na mesa apenas das pessoas mais ricas, né? Porque as pessoas mais pobres não têm acesso a esse alimento. Então, a gente usa um espaço enorme para produzir um produto que desmata, polui e gasta uma quantidade de água gigantesca, né? Para cada 1 quilo de carne bovina são aproximadamente 17 mil litros de água, né? Sabemos que a água é o recurso mais importante, imprescindível para a nossa sobrevivência. Sem água nós não sobrevivemos nem por uma semana. Sem alimento a gente consegue ficar uns 30 dias vivos, mas sem água não passa de uma semana, tá? E sem oxigênio não passa de, máximo, alguns minutos, né? Mas tem recordes aí de quase 1 hora, mas a gente não bate recorde, a gente fica no máximo alguns minutos sem oxigênio. Sem água, no máximo 1 semana. Então, esse recurso, que é imprescindível, a água, ele é dispendido assim, em litros e mais litros na produção da carne. Eu não sei se todos vocês já sabem, mas eu já trabalhei numa indústria agropecuária em 2015 e eu pude constatar com os meus próprios olhos, porque eu visitava as fábricas, a grande quantidade de água que é empregada na produção dos produtos de origem animal, né? Porque aquilo tem que ser o tempo todo lavado, é um animal morto, é um animal que rapidamente entra em putrefação, então tem que o tempo todo ter água para manter as condições da Anvisa, enfim. Então, realmente gasta uma quantidade gigantesca de água e é um alimento que vai chegar na mesa apenas das pessoas que têm mais condições financeiras. Ou seja, não mata a fome de todo mundo. Então, aí entra nessa dicotomia mais uma vez, né? A gente tem lá os que passam fome, os que morrem porque comem demais, aí a gente tem um alimento que gasta recursos demais para ser produzido, mas que mata a fome de muito poucas pessoas, né? Aí uma outra questão importante, só para vocês, uma curiosidade para vocês terem uma noção do quanto um gado come por dia. Um gado come em média 14 quilos de comida por dia. Por dia. E bebe 60 litros de água por dia, tá? O gado. Isso sem falar em toda a questão, que os veganos, que é o foco do veganismo, né, do sofrimento animal, né, que tem toda aquela, além da questão ambiental, além da questão do lucro, que não vale a pena, tem essa questão da morte, né, da gente se alimentar de um ser que é senciente, que sente dor, que sente medo, que tem descarga hormonal de medo, e que tudo isso vai para a carne que as pessoas depois ingerem, né? Se você também levar em consideração a questão energética, também tem tudo isso. Então é uma alma que está ali, que é morta para virar alguns quilos de alimento, que na verdade vai abastecer apenas alguns abastados, que não são todas as pessoas que têm condições de comer esse animal. Então, nessa questão, aí a gente começa a entrar na parte mais social do consumo do alimento, né? Bom, existe um cálculo que diz que se a gente não consumisse produtos de origem animal, a gente economizaria na área da saúde, no nosso país, aproximadamente 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais de economia na saúde se a gente não ingerisse proteína animal. Como eu já falei várias vezes para vocês, né? A proteína animal é a maior causadora das doenças cardiovasculares, que é a maior causa de morte no mundo. Então, pensa essa economia de 100 bilhões de reais
se nós nos alimentássemos apenas de produtos de origem vegetal, né? Então aí está a importância também da gente pensar na questão das escolas, né? De uma atualização da formação dos médicos, das nutricionistas, de todas as pessoas que trabalham na área da saúde, né? E por isso que eu reclamo do nosso guia alimentar. Apesar dele ser muito bom em vários aspectos, mas eu acredito que ele deveria ser mais incisivo do que ele já é, com relação a esse consumo de produtos de origem animal. Porque isso, além de gerar esse prejuízo na saúde, ou seja, são 100 bilhões de reais que são gastos com problemas causados por esse tipo de alimento, ainda tem a questão da diminuição de produtividade no trabalho, né? Então, são pessoas que, por exemplo, o meu sogro foi aposentado por conta de um problema cardiovascular, né? Imagine quantas pessoas no Brasil deixam de ter a sua vida produtiva por conta das doenças cardiovasculares, porque não são todos que morrem, né? A gente fala que a maior causa de morte no mundo, mas tem aqueles que não morrem, que ficam afastados, né? Que perdem a sua vida produtiva por conta dessas doenças. Então, esse tipo de alimento é um alimento que realmente impacta várias áreas, vários aspectos do nosso dia a dia, da nossa rotina, da nossa cidade, do nosso país como um todo. Então é imprescindível a gente ter esse olhar crítico para essa questão da alimentação, né? A alimentação, ela engloba vários aspectos e é por isso que ela tem essa questão que a gente fala muito, que comer é um ato político. Porque cada alimento que a gente escolhe dentro do supermercado, eu estou escolhendo que indústria eu estou sustentando. Essa indústria, ela valoriza o profissional que trabalha lá? Ela respeita as leis do meio ambiente? Ela é uma indústria preocupada com as questões sociais? Então, cada produto que a gente compra, cada centavo do nosso dinheiro que vai para uma indústria dessa precisa ser pensado. A gente tem que ter essa consciência, porque a lei da demanda e da oferta, ela é uma lei que rege o mercado. Então, se eu deixo de comprar aquele produto, provavelmente, quando muitas pessoas deixarem de consumir aquilo deixa de ser fabricado. E essa é a maior forma de reivindicação que a gente tem, porque a alimentação é uma coisa que a gente faz no mínimo 3 vezes por dia. No mínimo 3 vezes por dia. Nós, né, os abastados. Não todas as pessoas, como a gente viu, 820 milhões de pessoas não fazem nenhuma refeição por dia, né? Então, mas nós que temos essa condição, essa oportunidade, a gente precisa refletir sobre tudo isso quando a gente vai se alimentar, né? Porque é uma questão que envolve muitos aspectos, aspectos sociais, políticos, ambientais. Então, tudo isso tem que estar na hora do supermercado, tem que estar na nossa cabeça. Da onde vem esse alimento, né? Muito importante também a gente pensar nessa questão social, também está envolvido a questão do consumo local. É sempre importante valorizar os produtos que são produzidos mais perto da gente. Porque se a gente for pensar pelo lado da sustentabilidade, quanto mais de longe vem um produto, mais poluente ele é, porque gastou combustível, provavelmente vindo de um combustível fóssil, né? Então, o consumo local, ele favorece muito essa questão da sustentabilidade também, tá? Então, muito importante valorizar as pequenas produções, as produções caseiras, as pessoas que produzem e vendem, que estão próximos a você, né? Principalmente agora nessa época da pandemia, que são os pequenos produtores que estão passando por mais recessão econômica, né? Então, é muito importante valorizar isso também. Outra coisa importante é a questão da agricultura familiar. Então, a agricultura familiar é ela que alimenta 80% de toda a produção, ela que produz 80% de todo o alimento que é consumido no mundo, agricultura familiar. Então, veja, aí você vê a importância do agronegócio, dos grandes, né, produtores e da agricultura familiar, né?
Então, a agricultura familiar que produz a maior parte dos nossos alimentos, porque o agronegócio ele é mais focado na pecuária e na produção de alimento para a pecuária, que no caso é a soja e o milho, né? Então, a agricultura familiar, o que que é? São as pessoas que produzem alimentos variados, que são os alimentos que chegam na nossa mesa, que nos abastecem, né? Se a gente dependesse do agronegócio, a gente só ia comer soja e milho. Então, é a agricultura familiar que faz essa variedade ampla que a gente tem de alimentos. São geralmente produções que são regidas por famílias, mas também tem funcionários e algumas são bem grandes, inclusive. Mas são elas que trazem o sustento para boa parte das pessoas do nosso país, né? E de muitos outros países também. Então, é um alimento que geralmente é produzido por famílias e que traz toda essa variedade, essa riqueza que a gente precisa de nutrientes para a nossa mesa todos os dias, tá? Tem também os alimentos da agroecologia, que é um pouco diferente do orgânico. Na verdade, o orgânico ele pode ser uma produção simples, só que sem os agrotóxicos, né? Ninguém quer comer agrotóxicos, né? Então, essa é uma das coisas que a gente também precisa trabalhar muito, lutar muito para que a gente consiga extinguir o veneno do nosso prato, né? Então, a gente não pode ficar se alimentando de veneno, a gente quer um alimento que seja limpo, que seja puro, né? Então, a agroecologia, ela é diferente do orgânico porque, além dela não ter o agrotóxico como os orgânicos, ela é feita numa forma ela é produzida numa forma de plantação em que pensa-se na questão ambiental e na questão de preservação do solo mesmo. Então, é plantado, esses alimentos são plantados de uma forma que são vários alimentos misturados, algumas flores, tudo pensando em como enriquecer aquele solo, entendeu? Preservar também, fazer com que os insetos não cheguem. Então, muitas vezes eles fazem 2 fileiras de alimento e no meio eles colocam alguma erva ou algum tipo de planta que funciona como um repelente para os insetos. Então, são técnicas inteligentíssimas que facilitam a produção dos alimentos sem agrotóxico e que ainda enriquecem os nutrientes do solo, né? Que a gente tem essa questão também de que o solo vai ficando cada vez mais empobrecido, né? Principalmente nas plantações onde é utilizado o agrotóxico, né? Então, a gente, quando usa o agrotóxico, a gente, além de colocar veneno no alimento, que depois a gente vai ingerir, a gente está colocando veneno no solo, está colocando veneno na água, porque isso na chuva corre para os rios e mares, né, chega no oceano, e também coloca veneno no ar, né? Eu não sei se vocês viram essa semana, estava acontecendo alguma coisa no México, nos Estados Unidos, com pássaros caindo mortos, assim, do céu, né? Então, eu não sei se foi realmente por conta de agrotóxicos, mas quando a gente usa o agrotóxico, a gente polui também o ar, né? Além disso que eu já falei, da terra e da água. E é importante também, nessa questão social, a gente sempre pensar nas mulheres, né? Existem muitas mulheres agricultoras, como eu disse para vocês um pouquinho antes, sim, aproximadamente metade das pessoas que estão passando por situação de insegurança alimentar, né, de fome, de algum tipo de fome, elas são mulheres, né? Então, quando a gente for comprar, também pensar nisso, né? Privilegiar as mulheres, principalmente se você for uma mulher, porque existem muitas mulheres que são chefes de família e que dependem da agricultura que elas fazem para obter o seu próprio sustento, o sustento dos seus filhos, né? Eu quero só reforçar aquela questão que eu estava falando dos níveis de insegurança alimentar. Então, tem o nível que a pessoa não tem absolutamente nada para comer, tem o nível que ela tem, mas ela precisa reduzir, então ela começa a reduzir a quantidade e a variedade, porque ela sabe que lá pode faltar, e tem aquele nível que a pessoa começa a intercalar refeições, né? Então, é um nível de insegurança alimentar que a pessoa ela faz uma refeição e pula a outra para poder ter alimento depois, né?
E tem aquele nível que as pessoas têm o alimento, mas não sabem se no dia seguinte vai ter. Então, tudo isso são questões de segurança alimentar que a gente também tem que se preocupar e que a nossa alimentação reflete na alimentação dessas pessoas também. Né? Porque é aquilo que, como eu falei, quando a gente compra 1 quilo de carne, para a gente pode estar tirando o alimento de outras pessoas, porque aquele solo onde o gado pastou poderia estar sendo utilizado para fazer outro tipo de plantação, de uma agricultura familiar. E aí entra também a questão da reforma agrária, né? A gente teve esse aumento aí do preço do arroz, e o Movimento Sem Terra, ele garantiu que ia manter o preço do arroz, porque eles têm essa questão, né, que eles produzem para que todos consumam, né, funciona como uma cooperativa. Então, eles não iam aumentar, até porque essa questão do dólar não influencia tanto na produção deles, que é uma produção local. Eles produzem arroz orgânico, né, aqui no Rio Grande do Sul, e são um dos maiores produtores da América Latina e iam permanecer com um valor bem acessível para que todas as pessoas tivessem acesso. Além disso, eles também foram grandes doadores de alimentos durante todo esse período da pandemia que a gente está vivendo, de todo esse período do isolamento. Eles doaram muitos quilos de alimento, toneladas de alimento para as famílias que precisam, né? Então, favorecer essa questão da reforma agrária, porque os grandes latifundiários, as grandes plantações, geralmente elas têm funcionários, mas são poucos, porque elas trabalham com tecnologia que são tecnologias modernas, máquinas modernas, que faz com que elas precisem de poucos funcionários, né? Então, geralmente sobra muito lucro e vai geralmente para um único bolso. Então, é diferente de quando a gente tem uma reforma agrária, de quando a gente tem uma agroecologia, de quando a gente tem uma agricultura familiar, né, que são formas de justiça social, de diminuir desigualdade social, né? Então, é muito importante também na hora da alimentação a gente pensar em tudo isso, porque comer é um ato político. É um ato político, ele envolve não só a sua saúde, como ele envolve toda essa questão do meio ambiente, da questão social, da questão psicológica, como a gente conversou, né? Então, são vários fatores que estão relacionados à alimentação, e a alimentação é um hábito que a gente faz aí 3 vezes ao dia, então precisa ser uma coisa pensada, consciente, precisa ser um ato que tenha realmente valores embutidos, né? Não é algo simplesmente corrido, que a gente faz sem pensar. Não, é uma coisa que traz vários impactos para o nosso mundo, tanto positivos quanto negativos. Tudo vai depender das suas escolhas, tá? Bom, deixa eu ver se faltou eu falar alguma coisa aqui. Tem uma frase que ela é bem pesada, mas eu quero deixar aqui para vocês, que diz assim: toda doença é consequência de falta de consciência. A gente aprende isso na psicologia e os médicos também falam muito essa questão, né? Então, quando a gente consome produtos ultraprocessados, produtos com agrotóxicos, produtos comida em quantidade exagerada, a gente pode pensar que aquilo não vai causar nenhum impacto na gente ou no nosso organismo. Mas inconscientemente, a gente sabe que aquilo não é verdade. Tudo o que a gente coloca dentro do nosso organismo vai trazer um impacto para o nosso organismo. Então, por isso que a gente sempre fala que toda doença é consequência de uma falta de consciência. Aos poucos, com esta alimentação sendo feita de forma inconsciente, a gente vai trazendo consequências para o nosso organismo. Muitas vezes a gente não dá ouvidos para o que o organismo está falando, né? Principalmente quem tem essa vida corrida, uma vida de muitas horas de trabalho, trânsito, marido, filhos, enfim.
a gente não para ouvir o nosso organismo. E aí isso vai se acumulando, e aí quando a gente vê, a doença está ali, né? Qualquer tipo de doença. Então, é muito importante a gente ouvir o nosso organismo, né? Sempre que você se alimentar, você prestar atenção se aquele alimento te fez bem, se ele te nutriu, se aquele alimento causou algum desconforto, qual foi o desconforto que causou. E o legal da medicina ayurvédica é que ela trabalha muito com isso, né? Que cada organismo tem que privilegiar alguns alimentos, diminuir outros, sempre trabalhando com poucos ingredientes. Eu assisti uma palestra de uma indígena que foi muito interessante, porque quando você olha para a alimentação do indígena, você vê que é uma alimentação tão simples e que eles têm tanta saúde, né? Ela fazia questão de falar, essa indígena, ela falava assim, olha a cor dos dentes do indígena, ela falava. Indígena não precisa quase não precisa de dentista, é muito raro precisar de dentista. Por quê? Porque eles quase não consomem açúcar, né? Indígena não tem muito problema cardiovascular. Por quê? Porque a única carne que eles comem geralmente é peixe. Indígena não come arroz, né? Isso foi uma coisa que eu não sabia. Então, assim, indígena come muita mandioca. Então, quando se a gente presta atenção nos nossos ancestrais e vê como a alimentação era simples, né? Quanto mais simples a gente puder comer, quanto mais natural a gente puder comer, sem dúvida nenhuma a gente vai estar gerando em nós muito mais saúde, né? Lembrando que a alimentação também depende da questão do bem-estar psicológico, né? O seu estômago tem que estar tranquilo, não pode estar cheio de ácidos, de estresse e de nervoso, que daí os nutrientes não são absorvidos. Mas se você mantém esse equilíbrio na hora da refeição, tenta fazer o mindfulness para que você consiga fazer uma refeição de forma equilibrada, organizada e tranquila, mais nutrientes você traz para o seu organismo. Então, é importante pensar nessa forma, porque você estando bem fisicamente, você consegue lutar e ter energia, disposição para fazer escolhas, né? Escolhas que sejam sustentáveis, que tenham essa questão ambiental respeitada e que tragam algum benefício social para a comunidade que você vive, né? A gente tem hoje uma postura muito egoísta, né? Muito centrada em nós mesmos. E a gente precisa pensar mais nessa questão do coletivo, né? De como viver de uma forma que o nosso impacto, refletindo sobre esse nosso impacto que a gente gera no todo, né? Tudo que a gente faz vai ressoar no todo. Então, aquele pacotinho, aquela indústria que eu sustento, por isso que o veganismo prega muito essa questão da gente refletir sobre as marcas que a gente compra. Por causa dessa questão que a gente estava falando da demanda, da lei da demanda e da oferta, é muito importante você refletir que empresas você quer que sobrevivam, que você quer sustentar, que tipo de trabalho essa empresa tem e as empresas que você acredita que precisam mudar, né? Então, a gente tem aí hoje muitas empresas que são da pecuária, que estão produzindo produtos de origem vegetal, porque perceberam o aumento dessa demanda, né? Por quê? Por conta do aumento do veganismo, do vegetarianismo. Então, eu sinceramente não gosto desses produtos, porque esses produtos, eles são realmente feitos para quem ainda come carne, né? Mas eu não sou contra, tá? Eu sou uma vegana que eu não sou contra, tem muitos veganos que são contra o consumo desses animais. Eu não consumo, na verdade, né? Porque depois que você já se acostumou com a dieta vegana, você prefere usar os alimentos mais simples, né? Como eu estava falando. Mas para quem ainda está na fase de transição, eu acredito que esses alimentos ajudam bastante, né? E por mais que sejam feitos por uma indústria que é agropecuária, querendo ou não, se você come um hambúrguer feito de ervilha, você deixa de comer um hambúrguer feito de boi morto.
Então, para mim, isso é vantajoso. Além de toda a questão ambiental que envolve, né? Você gasta muito menos água para produzir um hambúrguer de ervilha do que um hambúrguer de carne. Então, eu sou a favor, né? Eu acredito que quanto mais pessoas consumirem desses produtos e menos dos produtos animais, mais as indústrias vão produzir, porque perder, perder demanda, elas não vão, elas vão se adaptar, principalmente as grandes. Elas vão se adaptar. Elas fazem pesquisa de mercado, elas estão antenadas com tudo que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. São geralmente multinacionais. Então, são empresas que têm condições de investir em pesquisa, de fazer produtos que sejam cada vez mais palatáveis, né, saborosos. Não que esses produtos sejam saudáveis, de forma alguma, né? Inclusive, tem hambúrgueres que eu li lá que tem até celulose, que é papel. Desses veganos. Então, não que isso seja saudável, mas que isso ajude numa transição para uma dieta com menos produtos de origem animal, já é uma vantagem. Eu vejo como vantagem, eu não vejo como algo que seja ruim. O importante é a gente ter essa consciência, né? O importante é ter a consciência de que o alimento, ele é um ato que é político, que é revolucionário e que traz consequências assim incontáveis para tudo o que nos cerca. Por isso que é muito importante a gente refletir sobre o que a gente come em todas as refeições. Uma refeição que você consegue fazer de uma forma mais consciente já é um lucro para você, para o seu organismo, para todas as pessoas que estão à sua volta, para toda a sua comunidade, para todo o planeta. Né? Emissões de gases, de efeito estufa, vários fatores. Né? Bom, deu já 1 hora, pessoal, então eu vou encerrar por aqui, mas o que eu quero deixar de mensagem para vocês é isso, que vocês reflitam, né? Que a alimentação é algo que nós que somos beneficiados, temos feito em média 3, 4, às vezes 5 vezes por dia. Algumas pessoas fazem 10, mas não é o indicado, né? Então é um ato que realmente a gente pode causar diversas transformações através desse ato que a gente faz 3, 4, 5 vezes por dia. Né? Então, a gente implica em vários fatores, em vários aspectos, questões sociais, ambientais, políticas, na nossa saúde. Então, reflitam sobre esse ato. Todas as vezes que vocês forem se alimentar, tentem fazer o mindfulness, tentem estar presente, para que você possa comer melhor, comer menos, para que você não sobrecarregue o seu organismo e nem o nosso planeta. Então, usem todas essas informações para colocar na rotina de vocês, no dia a dia de vocês, e para que vocês possam viver cada dia de forma mais saudável, mais sustentável, com mais equilíbrio e harmonia com vocês mesmos, né? Cada um consigo, e também com o todo, porque nós fazemos parte de um coletivo e a gente não pode pensar de forma egoísta, né? Então temos que sempre pensar dessa forma coletiva. E a alimentação, por mais que seja um alimento que esteja entrando dentro só do seu organismo, ela gera impacto em tudo que está ao nosso redor, no planeta inteiro, tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês que participaram, que estão assistindo. Eu vou tentar fazer uma outra live essa semana, falando sobre outro assunto, não mais sobre alimentação. E vou colocar no Face depois o convitinho, a data, o horário certinho. E aí convido todos vocês a participarem também, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta, deixa eu ver aqui se teve alguma pergunta. Não. Se tiverem alguma pergunta, depois o vídeo vai ficar gravado, vocês podem comentar lá. E aí qualquer coisa eu respondo. Eu respondo as perguntas pelos comentários lá do Face mesmo, tá bom? Então, obrigada pela companhia.
Boa tarde a todos, bom finalzinho de domingo e boa semana para todos vocês. Tchau!